É o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, irmão de Cid e de Ciro Gomes, e que também está, de alguma forma, envolvido aí com essa crise que não é só política, né? É também familiar. Ele concedeu uma entrevista ontem à Rádio Tupinambá de Sobral e teceu alguns comentários. Primeiro, em relação aí à postura de Ciro Gomes, afirmando que ele está um tanto frustrado, rancoroso, e também falou da atuação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Vamos acompanhar esses trechos. Jovem, 40 anos, né? Muito jovem. Você ministro, governador com 40 anos, está com a carreira encerrada. Então isso acho que dá aí um pouco de frustração, né? Eu vejo o Ciro hoje uma pessoa ainda se sentindo meio frustrado. Ele ainda está amargando essa... Foi muito ruim para ele a eleição do ano passado. Eita, né? Rapaz. Muito ruim. Aqui no Ceará, confusão, né? Sobral, perdeu em Sobral. Né? Perdeu em Sobral. Perdeu em Sobral. Foi ruim. Mas não existe político morto, né? Ele tá aí... Agora, o defeito eu vou deixar para os adversários dele botarem. Eu não vou botar defeito nele. Não. Assim não recula. Não, eu não tenho vontade de... Porque a briga não é pessoal. Eu tô no meio dela também. O Ciro tá sem falar comigo. Que é isso, rapaz? É verdade. Uma ligação. Não, eu tentei falar com ele ano passado, ele não me atendeu. Nem pelo WhatsApp, rapaz? Eu não uso o WhatsApp. Nem, não sei se ele usa também. Eu tentei falar, não... Enfim, tá aborrecido, ainda está aborrecido. Acho que esse é um defeito dele. O rancor, né? Eita, o rancor. Rapaz. Isso faz muito mal para a saúde. Demais. Porque tem um ditado que diz: o rancor é um veneno que você engole achando que está fazendo mal a outra pessoa. Pronto. Não é isso? É a chamada autofagia. Exatamente. Então, assim, então tem que deixar ele curtir esse luto dele aí. São injustas as coisas que ele fala em relação ao Cid. São justas? São injustas. Injustas. É o máximo que eu vou falar em relação a isso. Mas vai passar, eu tenho certeza que isso passa. O Roberto Cláudio mudou muito. Ele pode, inclusive, ele não era, não. Ele pode ter, inclusive, se transformado em uma pessoa orgulhosa, né? Não sei. Me fala disso, ó, que é muito. Quer ser o rei da cocada preta. Foi ele o causador de toda essa confusão. Porque se ele fosse uma pessoa. Como é que eu digo? Fosse homem no sentido palavra, de compromisso, não sei o quê, ele tinha dito pro Ciro, disse: Ciro, eu não vou ser o causador dessa briga. Então ele é o causador. Ele é o causador da briga, com certeza. Porque o Ciro quis que ele fosse candidato, mas ele, se fosse mesmo uma pessoa que não fosse obcecado pelo poder, como ele estava, né, ele teria dito pro Ciro: Ciro, eu vou esperar. Porque ele podia ter esperado 4 anos. Deputado, o senhor concorda que ainda há muito rancor por parte de Ciro Gomes e também que o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é o grande responsável por essa briga e por essa crise atualmente instalada no partido? Eu cresci vendo o Ciro Gomes como governador e o senador Cid como governador. Então, assim, eles são parte da minha história e eu acho que eu estou na vida pública talvez por ter me inspirado muito neles, entendeu? No Cid, no Ciro e no meu pai também. Então eu acho que eu dei essa guinada para a vida pública muito em função de me espelhar neles, de querer poder deixar um legado, de fazer alguma coisa bem para a população, porque eu vi que eles fizeram muita coisa pelo nosso estado. Eu acho que ele está chateado, mas ontem eu já vi um Ciro na reunião do PDT muito diferente. Ele tem as críticas dele, ele tem alguns percalços que ele precisa ultrapassar. Acho que o Ivo utilizou a palavra correta, que ele precisa cumprir esse luto e superar isso, e eu acho que isso é uma questão entre irmãos, que o Cid já propôs de reunir os 5 e tentarem conversar e dialogar. Politicamente, eu adoraria que tanto ele quanto o Roberto Cláudio e hoje estivéssemos todos unidos, como foi no passado e como nós construímos. O Roberto é um amigo pessoal que eu tenho, a minha esposa é amiga da esposa dele, da Carol, meus filhos são amigos das filhas dele. Assim, nós tivemos várias convivências sociais juntos, mesmo antes de eu ser político e depois durante político, sem que eu tivesse nenhum interesse político em Fortaleza, num primeiro momento ali, porque o meu mandato não tinha passado pela eleição dele. Então, o que acontece hoje é que nós estamos separados do mesmo barco. Eu acho que o Roberto Cláudio tomou as decisões dele. Hoje eu tenho uma nova visão do que aconteceu, as duas versões dos dois lados. Acho que a gente precisa pensar no futuro, de como a gente pode reintegrar essas pessoas que estão do lado de lá,
falando dos 3 deputados estaduais, meu amigo Queiroz, meu companheiro de chapa Antônio Henrique, meu companheiro de chapa Cláudio Pinho, como também trazer, por exemplo, o André, que é um amigo, um líder que eu tenho aqui dentro da Câmara dos Deputados. O André está fazendo um trabalho brilhante. Eu achei até que no primeiro ano, eu falei assim, poxa, poderíamos trocar o líder, porque o André já foi no ano passado, mas eu acho que não teria outro melhor líder para esse momento que nós estamos vivendo. Mas isso tudo faz parte de lado pessoal e política aqui em Brasília. Do lado partidário, eu acho que eles não podem continuar à frente do partido, porque eles representam a minoria do partido hoje. E só a maioria do partido poderá ajudá-los a seguir um caminho, ou dar a salvaguarda para eles, deles manterem a oposição, a opinião deles, se eles quiserem. Eles não têm hoje as pontes necessárias para poder construir o diálogo com o governo do Estado e com as lideranças do interior. Então se trata disso, se trata da maioria democrática querer assumir as rédeas de um partido. Nós estamos falando aqui de 16 deputados estaduais, entre os licenciados em mandato, 13 estão com o senador Cid. Dos 7 deputados federais, somente o André não está com o senador Cid. E dos 59 prefeitos, 57 estão com o senador Cid. Ou seja, essa maioria é que quer que o partido siga um novo rumo. E tem uma minoria que não quer deixar, que está no comando. Então a gente precisa mudar de mãos esse comando para que possa até proteger essa minoria e trazê-la para o mesmo barco se amanhã no futuro eles quiserem. Então, são amigos, dói muito, volto a dizer, mas é um movimento que eu entendo hoje, eu não tenho nenhum interesse partidário, o diretório lá do Aracati está organizado, eu tenho outros prefeitos que estão em outros partidos, para mim eu estou todo ok, eu tenho meu mandato para cumprir, eu estou querendo ajudar eles próprios que estão na oposição dentro do partido e ajudar a fazer essa amizade de novo, ajudar a reconstruir o partido e crescer o nosso PDT no Ceará.